Olá amigos, boa noite! Hoje é quarta-feira, 19 de Reshvan de 5.778, veja no Mosaico, uma entrevista com a escritora Sabrina Abreu, o centenário da Declaração Balfour, cozinha da Edeshamami e muito mais. No oferecimento do nosso querido Clube A Hebraica, vamos às clássicas notícias e comentários da semana com Rony Gottschalk. Fala, Ronão! 2 de novembro já passou, mas nós vamos lembrar porque é uma data muito importante. Eu estou falando de 2 de novembro de 1917, quando foi emitida a Declaração Balfour. Ela dizia o seguinte: Caro Lord Rothschild, tenho muito prazer em lhe enviar, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia às aspirações sionistas, submetida e aprovada pelo Gabinete de Governo. O governo de Sua Majestade vê com simpatia o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para a realização desse objetivo, ficando compreendido que nada deverá ser feito para prejudicar os direitos religiosos e civis de comunidades não judias estabelecidas na Palestina, assim como os direitos civis e políticos dos judeus em outros países. Agradeço muito se o senhor puder levar essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Assinado Arthur James Balfour, ministro do Exterior da Grã-Bretanha. É claro que o governo britânico, em meio à Primeira Grande Guerra, estava interessado na Grã-Bretanha, não em justiça. Uma importante figura política da época, Lord Palmerston, definiu isso com clareza. Ele disse: a Grã-Bretanha não tem amigos, tem interesses. Mesmo assim, parece verdade que Lord Balfour realmente teve muito prazer em enviar ao seu colega Lord Rothschild sua simpatia pelas aspirações sionistas. Posteriormente, Balfour escreveu: o sionismo tem suas raízes em tradições muito antigas, necessidades imediatas e esperanças muito mais profundas que os desejos e preconceitos dos 700 mil árabes que habitam o local no momento. Balfour acreditava que o mundo cristão tinha uma dívida moral com os judeus e, pouco antes de falecer, confessou a sua prima Blanche Dugdale que, olhando para trás, o que ele tinha conseguido fazer pelo povo judeu era a sua maior contribuição. Outro ponto interessante da declaração é que ela menciona 3 tipos de direitos: direitos civis, direitos religiosos e status político. Os árabes teriam assegurado seus direitos civis, coisa praticamente inexistente no mundo islâmico da época. Direitos políticos nem foram mencionados, porque os muçulmanos eram apenas tutelados do Império Turco, totalmente dependentes do poder central e nunca formaram qualquer grupo político na Terra Santa, que, diga-se de passagem, na época, nada mais era que os fundos de uma província seguidamente conquistada por diversos impérios desde o século VII. Muito bem. Os árabes de Israel são provavelmente os únicos no Oriente Médio inteiro que desfrutam de direitos civis e religiosos, inclusive a liberdade de se manifestar contra o Estado de Israel. Curiosidade: numa pesquisa recente, os cidadãos árabes de Israel se identificaram como israelenses, árabes israelenses ou israelenses muçulmanos. A Declaração Balfour não trouxe resultados práticos imediatos para os judeus, até porque a imigração de volta para a região tinha começado muitos anos antes. Mas o seu significado é enorme. Ele diz respeito àqueles que a escreveram, a assinaram, e à Liga das Nações, antecessora da ONU, que a adotou como lei internacional. Foi um passo que as nações do mundo deram na direção correta, no sentido de se arrepender dos pecados cometidos por elas contra o povo judeu. Infelizmente, a declaração não teve o poder de acabar com o antissemitismo, especialmente entre aqueles que se dizem progressistas,
e entre muitos países muçulmanos. De qualquer forma, reconhecer a dívida moral que as nações do mundo tinham com o povo judeu foi um primeiro passo, que terá que ser seguido de muitos outros, tanto por parte dos judeus, como por parte de todas as nações. Feliz aniversário, Declaração Balfour. Fique agora com o Mosaico Online dessa semana. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere a entrevista com a escritora Sabrina Abreu sobre o seu livro O Último Kibutz. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Amigos, nós temos hoje na nossa sala de visitas, hoje sem o jardim que estava chovendo lá fora, Sabrina Abreu, que morou em Israel um tempinho, passou inacreditáveis 3 meses num kibutz, voltou e escreveu seu primeiro romance, que chama O Último Kibutz. E eu não sei se é o último, mas... Espero que não seja, né? Você espera que não seja. Uhum. Mas isso esse romance, ele tem elementos de realidade, você falou que é uma autoficção. É uma autoficção. Como é que isso funciona? Na verdade, eu sempre tive vontade de escrever ficção e para a primeira eu tomei a liberdade de pegar elementos tanto da minha vida quanto de várias pessoas que eu conheci em Israel e condensar nesses personagens que são moradores de um kibutz. Alguns são moradores mesmo, são membros, e outros são jovens que, como eu fui, estão ali de passagem para passar só um verão e tal. Como voluntários. Como voluntários. E eu acho assim que o kibutz é um lugar tão incrível e a oportunidade de ser voluntário, assim, de viver lá não tem dinheiro em espécie, né, dentro do kibutz. Assim. Não tem. Na minha época, nesse kibutz em que eu vivi, e que tem vários traços em comum com o do livro, fica no extremo norte do país, na fronteira com o Líbano e tal. A gente ganhava assim umas notinhas parecendo de banco imobiliário, coloridas, que é para você fazer compra no Kobo, né, que é o lugar do tipo, mercearia assim e tal. Então, eu acho que não tinha como inventar um lugar melhor, sabe? Já esse lugar existe, ele parece já que é de mentira, assim, de tão incrível que é um kibutz. Quer dizer, o kibutz é quase uma ficção. O kibutz, ele é uma utopia, né? Ele é uma utopia. Que se concretizou, mas que quando você é de fora e você passa um tempo lá, o tempo inteiro é um estranhamento. Você fica, meu Deus, como pode isso existir, né? A gente para, na vida real, assim, né? A gente para de trabalhar
um pouco depois do almoço, e todo mundo fica lá sentado na grama. Foi a experiência mais próxima que eu tive de ser uma hippie. E eu transpus isso para os meus personagens, assim, que como eu deram um parêntese na vida deles e adiaram questões da vida adulta, assim, essa geração que é a mesma minha, porém eles estão nos seus 20, né? Eu não mais agora. E então eles têm que decidir várias coisas. Tem uma que está prestes a se casar, que também eu peguei a história real de uma amiga minha lá do Kibutz para colocar nessa personagem. Tem outra que fica também feliz no trabalho. Então são essas questões da vida adulta que a gente pode dar um tempo, simplesmente viver lá no Kibutz, ficar tomando sol no Oriente Médio, tentando fugir, né, dessas decisões. Mas a angústia sempre vem, né? A angústia sempre te acha, mesmo no Oriente Médio, mesmo sob o sol, assim. Falando de angústia, nós temos aqui uma situação em que nós temos um personagem mais velho, Sim, que Simone. é vamos dizer, quase que um fundador, ou alguém que acredita na ideia desde o início, e um outro personagem muito mais jovem, muito mais novo. O personagem mais antigo é o personagem que acredita no bem comum. Isso. E o personagem mais novo, ele, vamos dizer, pertence aos dias de hoje. É Sim. do Me Generation. Ele é autocentrado. Isso, autocentrado. Eu é que quero ser feliz. Talvez o Kibutz seja só um veículo para eu ser feliz. Sim. Confere? Confere. O Simone, que é esse homem, esse senhor, né, já nos seus 80 anos, mais de 80 anos, ele fica amigo da Sofia, que é a brasileira, que é voluntária, que é personagem, os dois são as duas personagens principais, e ele começa a contar para ela, olha, no Kibutz, no começo de tudo, porque quando ela chega lá, já é um Kibutz que se deu certo, assim, né, que tem uma vida de muito conforto lá dentro. Mas então, na década de 40, quando ele estava lá, o Simone, quando ele foi da Europa para morar onde viria a ser Israel, né, eles trocavam até as próprias camisetas, né, quer dizer, se lavasse aqui as camisetas, eu ia usar a sua, você usava a outra, ninguém era dono de nada, absolutamente nada, né. Claro. Então ele começa a contar isso tudo para ela e não tem como os dois deixarem de fazer uma comparação, assim, porque o objetivo deles era abrir mão de tudo para fundar um país. Claro. E o objetivo da Sofia, do Jacob, de outros personagens, dos jovens, é ser feliz. Só que para o Simone, ele fala para a Sofia, olha, fundar um país é difícil, mas ser feliz é mais difícil ainda. É uma escolha de Sofia? O nome tem alguma coisa a ver com isso? Então, Sofia, bom, na verdade eu homenageei, assim, eu tenho uma prima de 13 anos que eu amo muito, assim, que ainda está muito longe de ser jovem, né? Mas eu coloquei, ela ainda deixou de ser criança agora, né? Igual meu pai falava comigo quando eu era mais nova, assim, ainda falta muito, você tem que envelhecer muito para virar jovem. Então é isso, é o caso dela. Sei. Mas eu fiz uma homenagem a ela e também gostei, assim, de ser a mesma inicial do meu próprio nome, já que é uma personagem que eu projetei várias coisas que eu mesma vivi, assim. Então eu escolhi desse jeito. Você falou que no Kibutz não tem dinheiro. Tem um simulacro de dinheiro que parece um banco imobiliário. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma observação da nossa conversa antes da gravação, em que você fala, é fácil dividir, diz o personagem, Sim. quando a gente não tem nada. É muito fácil dividir tudo quando você não tem nada, porque os kibbutzim, eles eram de uma ideologia socialista mesmo, assim, radical, né? Radical mesmo, assim, de você não ter nada, você não ter uma casa, nem ter seus próprios filhos, né? Os filhos, eles eram criados em conjunto como irmãos, como filhos do país, assim, não deles. Quer dizer, eu acho que é o máximo de desapego que você pode fazer na vida, assim. Sim. E o livro aborda essas questões, né? Dessas duas gerações, então dessa e da minha, assim. E só que com o passar dos anos, na década de 80, porque tem um pano de fundo real, né? Não é um livro político de forma alguma e não é um livro que é sobre a história de Israel também não, mas não tem como não ter um pano de fundo que contextualiza, né? Então ele fala assim que na década de 80 houve uma mudança na economia de Israel para o capitalismo assim mais forte como é hoje, muito característico, né? Certo. E vários kibbutzim deixaram de existir, se privatizaram, outros continuaram vivos assim, mas aí também muitos deixaram de aceitar voluntários. E outros também deixaram de ter a casa das crianças, que é essa coisa que a gente está dizendo de as crianças não serem criadas junto com a família, né, mas entre elas, e lógico com o tutor, né, mas
não era dentro da família. Claro. Enfim, então isso tudo aconteceu, na década de 80 aconteceu essa grande crise, assim. E eu coloquei esse nome também, o último kibbutz, é uma brincadeira, né? Realmente espero que não seja o último e que não seja também o último que aceite voluntários, mas a gente sabe que estão diminuindo, né? Claro. Ano a ano, é cada vez mais raro, assim, porque um voluntário é uma figura romântica em Israel, assim. Tanto que, por exemplo, acontece, sei lá, você vai comprar um lugar, uma coisa, uma papelaria, quando eu era, né, voluntária. O que você está fazendo aqui? Ah, eu sou um voluntário. Ai, não, pelo amor de Deus, você não vai pagar esse bloquinho. Não, eu vou, não tem nada a ver, não. Imagina, você está aqui fazendo um trabalho para a nação. Mas não é muito assim, né? Porque imagina, qual que é a minha capacidade física de trabalhar na lavoura. Mas você... aí depois você eu fui fez... pro dining room, pro head. Mas primeiro, porque assim, esse kibbutz do livro, ele é focado na colheita de maçãs, mas ele também tem uma indústria que é o que dá dinheiro para ele, atualmente, assim como acontece em outros lugares lá em Israel. Mas eles ainda têm a parte agrícola. Mas, gente, catar maçã, colher maçã, por mais assim que não seja exaustivo, requer um certo traquejo. Não é uma coisa assim, você sai daqui da sua mesa de computador e começa, né? Catar maçãs. E eles, na verdade, eles absorvem muita mão de obra tailandesa, né? Sim. Mas um tailandês, ele faz o trabalho de 30 sabrinas. De 30 sabrinas. Mesmo eu tentando fazer com toda boa vontade, mas não tem essa prática, enfim. E aí, muito por conta disso e outras questões, não estão aceitando mais tantos voluntários. A personagem do livro, Sofia, o pai dela morou em Israel e foi voluntário. E sempre falou que era a coisa mais maravilhosa do mundo, era a melhor experiência do mundo, como de fato é. E aí ela cresceu com essa coisa na cabeça. Só que ela, que é parte dessa minha geração, né, então saiu da faculdade, já começou a trabalhar e um trabalho foi puxando o outro. E ela nunca foi. Até que um dia ela falou, olha, quer saber, eu vou largar tudo e vou ter essa experiência. Sabrina, ninguém vai comprar o livro se você contar a história inteira. Ai, meu Deus, agora. calma, não, mas isso é tudo, isso é 10 primeiras páginas. 10 primeiras páginas. Eu queria te dizer que fiquei encantado. Ai, que bom, fico e feliz. Gostaria que vocês dessem aqui mais uma olhadinha. Ó, ele não é muito grosso, tá bom? Ninguém vai aqui ter dor de cabeça por ler um livrinho desses. É uma coisa para um fim de semana. É, um romance curto. Um romance curto e super interessante. O último kibbutz. Opa, obrigada. Da Sabrina Abreu. Sabrina, muito obrigado por Ai, fazer uma visita aqui no Mosaico. Escrevi com meu coração e espero mesmo que as pessoas leiam e gostem. Mosaico volta já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Agora você fica com o nosso queridíssimo parceiro, Chefe Breno, e mais uma deliciosa receita na cozinha da Edishemami. Oi, Edishemami. Hoje nós vamos fazer um prato que vem do chuva dos Estados Unidos, mas não o clássico de Nova York, e sim lá do sul dos Estados Unidos, da Geórgia. Os judeus, por muito tempo, se concentraram no sul dos Estados Unidos e tinha uma população considerável deles. Então, hoje é dia de frango frito à moda judaica do sul dos Estados Unidos, na cozinha da Edishemami. Para preparar o frango frito à moda judaica, você vai precisar de 1 colher de chá de sal, 1 colher de café de alho em pó, 2 colheres de chá de páprica, 8 pedaços de frango, 1 colher de chá de bitter, 1 colher de chá de suco de limão, 1 colher de chá de bourbon, 1/4 de xícara de água, 2 ovos batidos, 1 xícara e meia de farinha de trigo e 1 xícara e meia de farinha de rosca ou panko. Chegam os judeus no sul e veem que uma das manias nacionais é o frango frito. Só que as mamães americanas sabiam que o leitelho
O leitelho é aquele soro que escorre do leite quando a gente faz manteiga, queijo. Era ótimo para amaciar o frango. E as nossas idchemames não podiam usar isso. Então elas fizeram múltiplas experiências e chegaram numa mistura parecida e que podia resolver o problema. E é isso que eu quero mostrar. Eu estou com frango aqui e eu vou te dar uma primeira dica. Você vai pegar uma faquinha bem afiada, vai vir na base do frango e cortar a carne até você sentir o osso. Corta forte mesmo. Você vai entender o porquê a gente faz isso já já. Agora, vamos pegar sal. Nós vamos pegar a pimenta do reino. Vamos pegar o alho em pó e a páprica. E vamos deixar o frango pegar esse gosto. Seria bom deixar ele 1 hora, 2 horas. Agora vem o segredo das idchemames. Elas pegavam bourbon, um bitter qualquer. Era muito comum no sul bebidas amargas. Eu aqui estou usando um cárpano. O limão e a água. E vocês sabem o que eu vou fazer? Só vou dar uma esquentadinha nisso aqui para misturar os sabores. O molho já está aquecido. Eu vou pegar o franguinho e colocar ele de molho aqui. Olha só. E se você tiver tempo, uma noite nesse molhinho vai fazer diferença. Não vou fazer de conta que passa uma noite. Espera aí. Ó, e fez a noite. Então, eu tenho aqui farinha de trigo, aqui eu tenho o ovo e aqui eu tenho ou farinha de rosca ou, no meu caso, eu estou usando panko. A primeira coisa que nós vamos fazer é pôr um pouquinho do molho no ovo. Só um pouquinho. Agora, passa na farinha de trigo, bate, passa no wash e agora com a mão direita você põe a rosca ou o panko. Eu prefiro o panko, que é mais crocante. Idchemame, tá aqui, empanadinho. Eu ainda te recomendaria não ter pressa e deixar esse empanado 1 hora na geladeira. A diferença que faz na hora de fritar é sensível. Senão, óleo bem quente e vamos à fritura. Vou voltar com eles prontinhos para comer. Não sai daí. Tá aí, idchemame. Nosso franguinho frito, sulista à moda judaica. Por que eu te pedi para dar um cortezinho na base da coxinha lá no começo, lembra? Aqui, ó. Quando você dá o cortezinho, ao fritar, a pele sobe e você tem aonde pegar. Fica mais bonitinho. Tá aqui, BT Avon, use nas suas festas. A gente se vê no próximo Cozinha da idchemame. Tchau. No Pinata Música de hoje tem Harel Skat com a música Milim. שוב העצב כאן, שוב הפחד כאן, והסוף נרקם בחלוני, זגוגית צדוקה ושוב שתיקה, מותשת וזרוקה בדמיוני. האור נרדם, דמעות של דם שורפות לי בגרון, ידי צרוטה תקרא שמותה כשאני שר לך את השיר האחרון. השארת לי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארת לי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארת לי רק מילים. קירות שותקים עכשיו, ומה לקחת כשברחת, כן מה לקחת, במלחמה הזאת אולי ניצחת,
מה נשאר לי כשהלכת? השארת לי רק מילים, מקלט בין הצדדים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארת לי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארת לי רק מילים. השארת לי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארת לי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארת לי רק מילים. גם לקרח קר כשאני נזכר איך את היום מולו, מוארת בצילו, נשברת בשבילו. את המילים שהשארת לי את עכשיו אומרת לא. Um aviso importante da Hevra Kadisha, para que você receba em tempo os avisos de Yurtzeit e as datas em que os cemitérios estão fechados, é importante atualizar o seu cadastro. Não é muito trabalhoso, basta entrar no site da Hevra e entrar no link atualizar cadastro. Você também pode fazer isso pelo e-mail abaixo, cadastro@hevrakadisha.org.br ou também pelo telefone 3329 7070. Vamos lá, ajude a Hevra a ajudar você. Atualize seu cadastro. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabbat às 19h05, 7h05. Nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Até a próxima semana. Shalom e Leitraot. Tchau!